Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, o prejuízo das transportadoras só por causa das más condições das rodovias que cortam o Brasil chegou a 14 bilhões de reais no ano de 2011, quando foi feito esse último levantamento. E aqui no estado não é diferente, não. Estradas ruins fazem toda a cadeia de transportes perder muito dinheiro. E é claro, o pior de tudo isso são as centenas de pessoas que perdem as vidas na estrada. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado e diretor da Federação dos Transportes, Liemar José Prete. Bom dia, presidente. É claro que a questão das vidas, acho que é o pior prejuízo, que a gente não tem como calcular o custo de uma vida. Mas no que diz respeito ao setor de transportes, o prejuízo está muito alto por conta das estradas, né? Inês, vou falar o seguinte. Bom dia primeiro, né? Bom dia. As estradas do Brasil e do Espírito Santo, elas são da década de 60. E nós temos caminhões hoje que são quase carros de Fórmula 1. Caminhões hoje que na década de 60 e 70 tinham aí 130, 140 cavalos de força. E hoje você tem caminhões com 400 cavalos de força e 14 metros. Então você vê que o traçado já não ajuda e não comporta esse tamanho de veículo com essa velocidade, mesmo sendo controlado através do tacógrafo, você tem um carro forte, uma estrada que não tem um traçado e nem conservação. As estradas não acompanharam a evolução dos veículos de transporte, né? Isso. As estradas no Brasil, elas hoje não são medievais, né? Vamos colocar assim um palavreado bem chulo no negócio. E a gente vê o volume de carros também muito grande, muitos caminhões, e geralmente o caminhoneiro é muito colocado como culpado, que tem caminhoneiro que anda em alta velocidade, que às vezes força uma ultrapassagem no local proibido, mas realmente, na opinião do senhor, o maior problema é o traçado da estrada. A estrada não está pronta para receber tantos veículos como a gente tem hoje? A estrada hoje não comporta a quantidade de veículos e não está com os traçados para esse tipo de veículo. São veículos de 14 metros. Agora, Liemar, a gente está ouvindo falar há muito tempo a questão das duplicações, da BR-101. A gente chegou a uma pergunta agora aqui do Jorge Benedito, amado Jorge Benedito. Ele diz o seguinte, ele pergunta se as duplicações das principais BRs que cortam o Espírito Santo diminuiria essas perdas humanas e esses prejuízos. A duplicação hoje é a única saída possível? Com certeza. Você vê que nós temos uma via de mão única, um carro passa por outro a 50 metros de distância, 50 centímetros, 1 metro, um pelo outro, e você vê a imprudência do próprio motorista, do automóvel, que você pega carros com pouca capacidade de força. Então, a duplicação, você teria um distanciamento e você uma via mais com um fluxo melhor para se trabalhar. Como seria uma rodovia ideal assim, para aqui para o Brasil? Vamos pegar em São Paulo, né? As rodovias duplicadas, que hoje são privatizadas em São Paulo. São vias que você vê um nível de acidente muito baixo, né? Vias duplicadas, com canteiros distanciados, né? E você vê que o carro tem uma fluidez, onde você não tem um carro muito próximo do outro, e é aquele engarrafamento todo. Agora a gente está falando sobre esses números nacionais da Confederação Nacional dos Transportes. 14 bilhões de reais com prejuízo para as transportadoras só por conta das más condições das rodovias. Aqui no Espírito Santo, a gente também adiantou que a gente não tem números específicos dos prejuízos aqui no estado. Mas como é que estão as nossas rodovias capixabas? Elas também estão causando muito prejuízo para vocês? Muito. Você vê no último mês, nos últimos 30 dias, a quantidade de acidentes que tem acontecido. Você tem percas na mecânica do carro, né? Quebra de carro com isso. Você tem roubo de carga. A 262 é uma rodovia que não ajuda. Não tem como parar. Não tem onde parar. É a mais perigosa, a 262, aquele trecho que sai daqui de Viana até a divisa com Minas? Eu acredito que hoje, pegando a região que sobe para Minas e a do Rio de Janeiro, por Iconha, a BR-101 são as duas regiões mais perigosas para nós. Agora, esse prejuízo que essas empresas transportadoras têm nas estradas, carro quebrado, pneu furado, isso no final passa para o consumidor? Passa para o consumidor esse prejuízo? Alguém paga essa conta? Com certeza, infelizmente alguém vai pagar essa conta, né? Porque muitas vezes as empresas absorvem, mas numa parte acaba sendo transferido isso aí. Agora, senhor Liemar, e os impostos, hein? Quanto de imposto hoje uma empresa de transporte paga? Olha,
Não vamos falar em números, é meio difícil porque é muito imposto, né? Nós estávamos aqui conversando no começo, estávamos vendo aí o imposto de renda que já está vindo aí. É complicado nesse país nosso, o tanto que a gente paga para o serviço que a gente tem de retorno. Quer dizer, paga o imposto para a rodovia, tem impostos que são específicos para a conservação das estradas, mas a gente não está vendo isso nas estradas. Você tem imposto no combustível, que é para a conservação da estrada, você tem compulsório, que era para a conservação das estradas, você tem o IPVA, que era para a conservação da estrada, e você não vê nada sendo acontecido. E fora que quando tiver a duplicação, a privatização, além desses impostos, tem os pedágios também, né? Infelizmente, é um mal necessário, né? Na opinião de vocês, a única saída hoje é privatizar. Privatização, o governo não tem condições, não tem capacidade para fazer isso. Mas se arrecada tanto, como é que o governo não tem condições de fazer isso? Deveria ter, né? Deveria ter. O problema é que a gente não sabe para onde que vai o dinheiro. Aí fica essa perca aí. Então, na opinião do setor de transportes, não tem alternativa a não ser a privatização das rodovias. Infelizmente, pela incapacidade do governo de gerir essa máquina, a privatização para nós é o único remédio. Como é que é o contato de vocês com os caminhoneiros? As empresas colocam os caminhoneiros nas estradas. O que esses caminhoneiros contam para vocês? O que eles veem aí por essas estradas? O que eles veem é um absurdo. Principalmente, nós vamos falar que as empresas, elas treinam muito bem seus motoristas, né? Mas você vê o caminhoneiro autônomo, ele é um herói para andar nessas estradas. Primeiro, ele tem um frete baixo e tem que andar dia e noite. O Marcelo Guerra mandou um e-mail aqui para a gente, Marcelo Guerra Ribeiro. Ele fala que não dá para a gente comparar aí com as rodovias de São Paulo. Segundo ele, a nossa topografia aqui do Espírito Santo é bem diferente das rodovias de São Paulo. Lá só tem reta, enquanto que a gente tem muita montanha. Ele diz também o seguinte, que segundo ele, as rodovias sofrem também com excesso dos pesos dos caminhões. E está aí a responsabilidade também do setor de transportes nesse processo de desgaste das rodovias. Com certeza existe os caminhoneiros irresponsáveis. Nós não vamos tirar... Mas isso nós temos que melhorar a fiscalização. O Brasil não tem capacidade de fiscalizar a lei que ele coloca. Ok. Eu quero agradecer muito a presença do seu Liemar Prete, diretor da FETransportes e presidente do Transcares, falando para a gente sobre a situação das rodovias aqui no Espírito Santo. A gente continua com esse debate amanhã com o diretor do DENIT, que é o órgão responsável por conservar as estradas. Tem mais e-mail chegando aqui. O Claudinei Rangel, na opinião dele, o governo tem condições, sim, de melhorar as rodovias. Segundo o Claudinei, o governo não tem a competência e vontade para melhorar as rodovias. Afinal, a gente paga tanto imposto, né? Com certeza. Pagamos tanto imposto e vimos essas rodovias tão perigosas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia, viu?